Você ama tanto que se anula, justificando recaídas eternas e controlando crises até colapsar em ansiedade e depressão? Essa é a codependência. É uma prisão emocional que transforma mães e esposas em reféns, isoladas e esgotadas, enquanto raízes como baixa autoestima e negação perpetuam o caos da família por gerações. No Brasil, milhões de mulheres vivem isso, racionalizando abusos como fases e sacrificando a saúde mental por medo da solidão. Mas o vício não destrói só o dependente, ele destrói identidades inteiras, criando dependência mútua, onde o amor vira um controle tóxico. Se o cuidado excessivo adoece devagar, deixando filhos normalizando o caos, o que pode acontecer com famílias inteiras presas nessa algema invisível? Como a etimologia dessa prisão enraiza em depressão e estratégias disfuncionais? Porque o ciclo de culpa e o isolamento sela tudo. E qual o preço geracional desse sacrifício ilusório? E aí, mulher brava, Elisa Fernanda chegando para mais um dia de fortalecimento emocional. Você ama tanto que se perde? Essa pergunta retórica atinge em cheio milhões de mulheres presas em uma codependência devastadora com viciados em álcool e droga. Elas vivem justificando recaídas, controlando crises e sacrificando tudo em nome de um amor que virou uma algema. Dados mostram que mulheres ligadas a usuários de substâncias enfrentam baixa autoestima e depressão profunda, mergulhadas em estratégias disfuncionais que as mantêm neste ciclo. O resumo do tema é cruel. A codependência surge da negação do problema, medo paralisante da solidão e culpa sufocante por abandonar quem se ama. Isso cria uma prisão emocional onde familiares controlam recaídas, isolam-se socialmente e pagam com ansiedade crônica. O vício não destrói só o dependente, ele corrói a família inteira, transformando amor em controle tóxico e sacrifício pela saúde mental. Mulheres vivem em alerta, justificando abusos para evitar o vazio, mas acabam sozinhas em sua dor. Investigando mais a fundo, vemos que essa prisão não é um acidente. É uma etimologia clara, com sintomas de isolamento e esgotamento que perpetuam a dependência mútua. Quantas mães e esposas ainda confundem isso como devoção? Hoje, mergulharemos fundo no problema e as saídas reais. Vamos dissecar como essa algema emocional adoece gerações e como romper o ciclo de vez. Prepare-se para verdades que vão te libertar. A prisão emocional da codependência. O conceito de codependência é uma prisão emocional que transforma o amor em uma algema invisível. Na sua etimologia, ela está enraizada em baixa autoestima e depressão, especialmente em mulheres que convivem com usuários de substâncias químicas ou alcoólicas. Elas negam a gravidade do vício, controlam cada passo do dependente e justificam os abusos como fases passageiras. Isso gera sintomas como ansiedade que paralisa e o isolamento que sufoca, criando uma dependência mútua onde o familiar vira refém. O amor vira prisão quando o cuidado excessivo anula quem cuida, alertam os especialistas. Quantas mulheres ainda carregam essas algemas sem perceber? As raízes profundas são estratégias disfuncionais de enfrentamento. Mulheres de usuários de substâncias adotam a negação como escudo. Ele vai melhorar sozinho. E isso agrava o vício familiar, destruindo os laços e a autoimagem. Elas sacrificam o sono, carreira, a saúde para salvar, mas aí o caos cresce. Dados revelam que a baixa autoestima leva à depressão crônica, e com o vício do outro ditando a vida dela. É um ciclo onde o amor se distorce em controle patológico. Como escapar quando as raízes são tão fundas? O ciclo vicioso ele é implacável, controle e justificativa de recaídas por meio da solidão e a culpa por abandonar.
A mulher monitora tudo, celular, saídas, humores, para evitar crises, mas isso gera uma ansiedade crônica e o isolamento social. Ela justifica agressões como o estresse do vício, perpetuando a dependência. Familiares vivem em pânico constante, cortando laços externos para esconder a vergonha. Efeitos psicológicos incluem a perda de identidade. Eu existo só para ele. E o medo da solidão sela essa algema. Impactos devastadores se espalham por gerações. A perpetuação da dependência mútua afeta filhos que normalizam o caos e repetem os padrões. Sacrifício da saúde mental cria a ilusão de controle. Se eu vigiar mais, ele para. Mas o vício vence, deixando as mulheres em ruínas emocionais. Ansiedade crônica vira pânico, depressão vira vazio, isolamento vira solidão real. Famílias destroçadas com o controle virando prisão coletiva. Quantas gerações ainda pagarão por esta ilusão? Casos reais ilustram o horror. Uma mãe controlou o filho viciado por 10 anos. Escondeu drogas, mentiu para a escola e justificou furtos por medo de perdê-lo. Resultado: isolamento total e depressão que a hospitalizou. Ela diz: eu achava que salvava, mas estava perdendo. Outra esposa justificava recaídas com o marido alcoólatra como amor, controlando bebedeiras e isolando-se da família. Culpa e solidão a consumiram, perpetuando essa destruição. Essas histórias mostram a algema como controle de medo, sacrifício e culpa. Voltando à etimologia da codependência, ela nasce novamente da baixa autoestima que faz as mulheres se anularem. E essas estratégias, elas bloqueiam a ajuda externa. E o vício acaba destruindo as famílias. E os familiares acabam pagando o preço psicológico, com ansiedade crônica que paralisa as decisões, a depressão que rouba a alegria. É uma prisão onde o amor vira carrasco. E no ciclo, justificativa de recaída reforça tudo. Foi só uma vez. O medo da solidão impede a separação. E a culpa por falhar mantém o controle. Como o isolamento social agrava, os amigos somem e a família se afasta. E esses efeitos incluem esgotamento que adoece o corpo. E aí vai de geração para geração. Filhos herdam os padrões tóxicos. Mulheres ficam presas racionalizando os abusos verbais como efeito do vício, controlando crises para evitar um colapso familiar. No caso que acompanhei, a esposa vigiava o marido 24 horas, justificando agressões por culpa. E aí o isolamento social levou à depressão grave. Outro caso, uma mãe escondeu overdoses do filho por medo da solidão. E aí a sua saúde mental ficou em frangalhos. Essas prisões emocionais destroem devagar. E a ilusão de controle, ela é fatal. Acreditar que mais esforço vai mudar o outro. Raízes de depressão fazem a mulher se sacrificar eternamente. E as estratégias disfuncionais mantêm o vício ativo na família. Ansiedade e isolamento criam um vazio incalculável. E as gerações sofrem. Filhos e netos repetem o caos. Amor como algema sufoca a todos. Casos reais gritam. Uma mulher controlou recaídas do parceiro por culpa, isolando-se até o burnout. Eu justificava tudo por medo, ela confessa. Outra sacrificou a carreira pelo filho viciado. Depressão a derrubou. O controle vicioso destrói identidades. Isso é claro, a baixa autoestima, ela atrai a codependência. E a depressão, ela agrava a negação. E o vício, claro, ele destrói, mas quem paga é a família, e paga muito caro. E neste ciclo, controle, recaída, culpa, vem o isolamento que sela essa prisão. E aí você começa a justificar a solidão que perpetua esses abusos. E aí vem uma ansiedade crônica que vira norma. Famílias em ruínas de geração em geração. O sacrifício, ele ilude o controle. Mulheres reais, controle de crises leva ao isolamento profundo. Culpa por não salvar adoece. E a prisão emocional, ela é real. E aí você me pergunta, como romper o ciclo? Vamos olhar as abordagens terapêuticas que realmente funcionam. E vemos que elas atacam na raiz da codependência, de frente, que é a terapia
cognitivo-comportamental, o TCC. Ela destrói sintomas de ansiedade crônica e depressão, focando em limites claros, como uma ferramenta essencial de enfrentamento. As mulheres aprendem a questionar a negação. Então a gente se pergunta, eu controlo a recaída por medo? E a culpa que antes era autoimposta, ela vai se restaurando o quê? A autoestima perdida. Estudos mostram que 80% das participantes melhoram com a adesão consistente, rompendo essa algema emocional ao soltar um controle ilusório. É uma ruptura investigada. Limites não abandonam, mas libertam. E as estratégias práticas surgem como umas cisternas emocionais contra este isolamento. Reconhecer sinais de negação e culpa através de diários. Quando se coloca no papel, você tira do pensamento e do sentimento e expõe isso. É uma técnica terapêutica. E aí você começa a se perguntar, eu justifico os abusos por solidão? Questione-se. Tenha a coragem de olhar para si e dizer não a essa rotina que mantém vocês presos no vício. Outro enfrentamento é buscar grupos de apoio, como o Ar-Anon, como o NA. E esses espaços, eles elevam a autoestima, combatem a ansiedade crônica e quebram o ciclo vicioso. Com a participação de mulheres relatando a reconexão social em semanas. Elas dizem, eu não controlo mais a recaída dele, eu controlo a minha paz. E aí vira um mantra. Uma coisa prática e comprovada, comece hoje listando 3 limites que você pode implantar na sua casa. Ações em andamento provam o poder dessa ruptura. A terapia, ela rompe o silêncio, como exemplos reais de mães e esposas soltando o controle, reconquistando a saúde mental e evitando a perpetuação geracional. Lembre-se, limites salvam famílias, transformando a prisão em liberdade. E agora é a sua vez. Quebre as algemas agora. Então vamos quebrar o silêncio. Antes que seja tarde. Terapia e limites salvam vidas. Investigando a fundo, vemos que a codependência não é um destino, é uma prisão emocional que milhões de mulheres constroem com a negação, a culpa, o medo, mas que pode sim ser demolida com coragem. Do controle de recaídas, a baixa autoestima que adoece gerações. Esse ciclo, ele tem saída real. Uma terapia que trata a raiz do problema e estratégias que elevam a autoestima, rompendo as algemas do amor tóxico. Mulheres que soltam o controle, reconquistam a liberdade, evitando o isolamento e a ansiedade crônica. Comente aqui embaixo a sua experiência. Qual recaída você justificou por medo? E compartilhe este vídeo com aquela amiga que você sabe que também precisa aprender a lidar com a codependência e colocar limites neste vício. Olá, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e independência emocional. Eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados pelo vício ou compulsão dos seus parceiros ou filhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Mas lembre-se, você não nasceu para viver presa a uma algema do amor tóxico. Você nasceu para ser brava.